Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a essa aula sobre planejamento estratégico. Tá? Aqui eu vou apresentar para vocês, ensinar para vocês ter uma ideia geral do passo a passo que você precisa preencher dentro do mapa do planejamento estratégico, dentro da planilha, para você fazer seu planejamento estratégico, tá? Então aqui a gente vai detalhar etapa a etapa que você tem lá dentro da planilha, tá? Então, é uma aula mais longa, uma aula mais comprida, mas aonde eu vou te dar uma visão geral, completa, de todo o passo a passo do mapa do planejamento estratégico, tá? Até para você pensar o seu planejamento estratégico, para você analisar o seu planejamento estratégico e ter um resultado constante, tá? Então vamos aqui para a tela do meu computador. Na tela do computador, então, a gente vai começar agora a apresentação do planejamento estratégico. E o objetivo dessa aula é apresentar. Deixa eu tirar um zoom aqui. O objetivo dessa aula é apresentar o passo a passo para pequenas e médias empresas fazerem o seu planejamento estratégico. E aqui já vem o primeiro ponto de inflexão. Pequenas e médias empresas, tá? E o que eu considero aqui em pequenas e médias empresas? Empresas que têm aí desde o faturamento de 10 a 20 mil reais por mês, a empresas que faturam 4, 5 milhões, ou seja, uma empresa que fatura até uns 50 milhões de faturamento. Esse modelo é para vocês. Por quê? Porque esse tipo de empresa, ela não tem nem as ferramentas, nem os recursos de empresas maiores, tá? Muitas vezes você não consegue ter uma gestão tão apurada para usar ferramentas mais complexas. Quando a gente for falar de planejamento estratégico, a primeira ferramenta que aparece é o BSC, Balance Scorecard. Mas ela é uma ferramenta complexa e ela é muito utilizada para longo prazo, para médio e longo prazo. A partir de 3 anos eu desenho e vou desdobrando para criar estratégias e chegar ao resultado. E uma realidade de uma empresa, de uma pequena e média empresa, muitas vezes o objetivo, o desafio é planejar o próximo ano, fixar os próximos 2 anos. Então, esse modelo de planejamento estratégico, ele é para pequenas e médias empresas focadas no planejamento do curto prazo, até 1 ano, 1 a 2 anos, no máximo, tá? Então, ele traz, sim, alguns conceitos importantes de um BSC, de um Balance Scorecard, de um planejamento mais complexo, da metodologia embasada, mas ele é um modelo adaptado que eu utilizo e utilizei empresas e trouxeram resultados. Crescimentos aí de 2 milhões para 12 milhões de faturamento em 1 ano, para 18 milhões no segundo ano, crescimento de 1 para 4 milhões de faturamento. Então, é um modelo comprovado, mas feito sob medida para pequenas e médias empresas, tá? Então, aqui eu tenho o que eu acho correto para uma empresa pequena e média fazer o planejamento estratégico. Não é o que eu acho, é o que eu apliquei e tive resultado. Então, esse aqui é o movimento, tá? Então, o objetivo da aula é isso aí, tá? Então, para quem é essa aula, né? Para quem que é isso aí? Cara, para todo mundo, gestor, empresário, que precisa fazer um planejamento estratégico, seja do seu negócio, seja o negócio que você responde, consultor que precisa fazer um planejamento estratégico, essa aula para vocês, tá? O primeiro ponto que eu quero que vocês que eu deixo claro, é que toda empresa existe uma divisão de gestão. Essa divisão, ela se dá tanto em estrutura hierárquica, quanto na divisão das atividades, projetos e ações, tá? Quais são essas três divisões? Toda empresa é dividida em estratégica, tática e operacional. Existe a gestão tática, a gestão estratégica, a tática e operacional. Existem planejamento estratégico, tático, operacional. Existem ações estratégicas, táticas, operacionais. Então, toda empresa funciona assim. No dia a dia também numa empresa, você também trabalha assim. Você tem níveis estratégicos, que responde pela estratégia, nível tático, que responde como vai transformar a estratégia em atividades e operacional que executa. Então, basicamente, o nível estratégico, pessoal, é o que fazer, para onde vamos, quais nossas metas e objetivos e dar a direção. O nível tático é como fazer, como manter os negócios nos trilhos, preparar e garantir recursos, metas e indicadores chaves por área e o nível operacional é a execução. Estar no operacional com foco em executar as atividades para entregar o produto final, metas específicas e diárias. Por que eu estou te apresentando isso? Porque no meu planejamento estratégico, no nosso modelo aqui, nós trabalhamos sim no nível estratégico, mas desdobramos já para a tática, como fazer. Então a gente começa no estratégico, faz esse movimento, mas precisamos ter uma visão tática.
precisamos ter uma visão mais detalhada do como fazer, tá? E quando eu falo de o que fazer, para onde vamos, quais nossas metas e objetivos e dar direção, basicamente estou falando de planejamento estratégico, tá? Então, o planejamento estratégico ele nasce aqui no nível estratégico. Nada impede depois que eu desdobrar um plano tático e um plano operacional, certo? Então, a primeira coisa que eu te pergunto é: como eu defino metas claras, escolho os indicadores corretos e crio direcionamento? Para isso, tem um framework. As metas e indicadores, eles vêm da visão do negócio, passando para os objetivos, desdobrando em metas e depois indicadores para acompanhar o nosso processo. Quando eu olho para isso, aqui eu tenho basicamente um dos primeiros passos do planejamento estratégico, tá? Então, resumindo, toda vez que eu falo de metas claras, escolher indicadores certos, criar direcionamento, eu estou falando de planejamento estratégico. Então, toda vez que eu quero dar direção para o seu negócio, toda vez que eu quero fazer o seu negócio funcionar em um caminho correto, é planejamento estratégico, tá? Então, por isso o planejamento estratégico é tão importante. É ele que vai nos dar a visão, ele que vai nos dar as metas, ele que vai nos dar os indicadores para garantir aquilo, o objetivo que eu quero alcançar, certo? Então, na prática, o que é planejamento estratégico? Planejamento estratégico é uma ferramenta de gestão estratégica utilizada para analisar, planejar e direcionar o futuro da organização. Então, aqui que nós vamos sentar e dizer, cara, nosso objetivo é esse, nossas metas para chegar lá são essas. Para fazer isso, eu vou planejar isso e a direção é essa. Basicamente, é isso que responde o planejamento estratégico, tá? E como foi desenvolvido esse método de planejamento estratégico? É um ponto aqui importante que eu quero trazer para vocês, tá? Esse método, ele não nasceu do achismo. Ele nasceu da teoria junto com a prática, pessoal. E para te explicar como eu cheguei nesse método, deixa eu contar só um pouquinho da minha história rapidamente. Eu sou engenheiro de produção, atualmente tenho mais de 12 anos de experiência em gestão. Iniciei, possuo MBA, pós-graduação, iniciei minha carreira numa indústria farmacêutica como estagiário. Em Fiquei nessa indústria farmacêutica por 10 anos, sendo que desde o primeiro ano eu fui para a área de gestão. Eu me tornei gestor de várias áreas, tá? Tanto a área de operação, área de melhoria de processo, RH. Então, no primeiro ano já estava na gestão da empresa, muito novinho. E com 8 anos de empresa, eu cheguei, depois de passar por diversas áreas, eh, eu ali para o 6º ano de empresa, eu assumi a área de excelência operacional da empresa, ou seja, eu era coordenador da área de melhoria de processo, eu respondia por melhoria de toda a empresa, uma empresa de 5.000 funcionários, com eh, com praticamente 2 bilhões de faturamento, uma empresa bem grande, bem complexa, com várias áreas. Com 8 anos de empresa, eu virei gerente de uma área de operações. Eu tocava uma planta industrial com 120 pessoas. Eu era responsável desde a entrada da matéria-prima até a saída do medicamento final. Então, ali eu já vinha aplicando, mas ali foi onde eu conheci o planejamento estratégico. Eu era responsável por planejar toda a produção do próximo ano, toda a parte financeira, toda a parte de metas e crescimento, então toda a parte de pessoas. Então, eu era responsável por todo o planejamento ali. E após 2 anos nessa área, essa área gerava em torno de só essa área de mais de 50 milhões de faturamento por ano. Eu tive um convite para um novo desafio, e eu saí da indústria tradicional e fui para a área de educação. Essa área de educação, entrei numa empresa que até então tinha 7 funcionários, faturava 2 milhões por ano, com uma margem de 50% na época, uma margem boa. E só que o dono queria crescer. Então ele me tirou da indústria farmacêutica e me trouxe para a empresa dele. Lógico, fui muito bem pago para isso, porque assumir uma empresa tradicional para mudar de carreira ali não é um risco bem grande. E o desafio era crescer o negócio dele, de passando de 2 milhões para 10 milhões de faturamento. E nesse desafio, então, era uma meta assim bem ousada. Primeira coisa que eu fiz foi fazer um planejamento estratégico. Eu entrei no negócio em outubro de 2022, tempo suficiente para elaborar o planejamento estratégico do negócio, para ter o planejamento estratégico em mãos. Ficamos até dezembro
montando esse plano bem estruturado. Por que, por exemplo? Porque não foi só isso, né? Eu já entrei na operação, já comecei a ajudar em diversas áreas, estruturar diversas áreas, e o nosso desafio era passar de 2 para 10 milhões. Resultado: criamos um planejamento estratégico da forma que eu vou te apresentar aqui, do modelo que eu vou te apresentar aqui. Primeiro ano, executando tudo o que a gente tinha previsto, passamos de 2 para 12 milhões de faturamento, ou seja, crescemos 6 vezes. Segundo ano, 18,5 milhões de faturamento, então ainda aumentamos mais ainda. E, e dessa forma, então, esse mesmo método eu repliquei em outras empresas, onde a gente conseguiu passar de 1 para 4 milhões, passar de 200 para 900 mil de faturamento anual. E esse método, agora eu saí dessa indústria, estou na carreira como consultor, mentor, professor, e quero minha meta, minha missão, que é ajudar empresários e líderes a se tornar gestores. E eu estou passando esse mesmo método para vocês, porque é o resultado que eu quero que as empresas tenham, tá? E por isso que esse modelo de que é para médias e pequenas empresas, porque eu sei o que dá certo lá. Eu já vivi a realidade de uma empresa grande, de uma empresa de 2 bilhões de faturamento com 5 mil funcionários. Adaptei para a realidade de uma empresa pequena, que hoje fatura 18 milhões por ano. É uma empresa que você também pode adaptar para o seu negócio, desde que você tenha um faturamento entre 0 a 50 milhões por ano. Então é esse o método que eu quero ensinar. E para começar a entrar no método, pessoal, a gente tem eu quero que vocês pensem que a gestão estratégica, ela tem 4 pilares. Quais pilares são esses? Definição e direção. Então, a gestão estratégica, a parte estratégica de um negócio, lá, aquele nível que eu falei, ele tem que definir e dar a direção. Planejamento e alinhamento. Como eu vou planejar e ter alinhamento entre as áreas, entre todas as seções da empresa. Diagnóstico estratégico, ou seja, saber fazer um diagnóstico, um raio-x do cenário atual e execução e acompanhamento. O grande problema é que, na prática, mesmo que você talvez já esteja nessas 4 áreas, elas não são uma linha reta. Eu não consigo definir a direção, planejar e alinhar, fazer um diagnóstico, executar e acompanhar e a vida vai seguir assim. Geralmente, essas áreas têm muitas interações, um vai e volta. Ah, eu defino direção, planejo e alinho, faço um diagnóstico, vejo que a direção está errada, volto para a execução, volto para o planejamento, vou para a execução, volto para a definição, vou para o planejamento. Então tem várias curvas aqui no meio, né? Não é uma linha reta. E a ferramenta de planejamento estratégico, ela vem justamente para tentar deixar isso mais linha reta. Nunca nada na gestão vai ser uma linha reta. A partir do momento que você estabelecer uma meta, pouco provável que você vai ter uma linha em cima da meta. Você vai sim ter eh, você vai ter sim algumas mudanças, né? Algumas interações. Só que o objetivo de longo prazo é que você cresça junto, né? Quando você for estabelecer uma meta, então, digamos lá que você tem aqui, vou desenhar aqui, digamos lá que você tem aqui o tempo, né? Então, aqui vamos pegar o tempo, aqui o tempo, pegar outra cor aqui o tempo, e aqui você tenha a meta, tá? Se você define uma meta assim, geralmente o seu negócio ele vai funcionar mais ou menos dessa forma aqui. Mês você vai bater aqui, outro mês aqui, outro mês aqui, outro mês aqui, 2 meses aqui, aqui. Você vai navegar em cima da meta. O que é importante, pessoal? Que eu cresça, que eu atinja próximo da meta e cresça. Esse é o grande objetivo, esse é a importância aqui para a gente ter esse resultado, tá? E então, chegando na prática aí, como a gente vai fazer o planejamento estratégico? Nós vamos fazer o planejamento estratégico, o nosso método aqui, ele é em 8 passos, tá? São 8 passos para você executar item a item, lá no final você tem. Vou te apresentar os 8 passos em sequência. Esses 8 passos são os mesmos passos que estão lá no mapa do planejamento estratégico, que você tem acesso, que você pode trabalhar com eles. E dentro desses 8 passos, você vai conseguir eh, no final ter suas metas, seus indicadores, seus projetos, suas iniciativas e as ações necessárias para você executar. Dentro dessa sequência lógica, você preenchendo item a item lá no mapa do plano estratégico, você vai ter esse resultado, tá? Primeiro passo, definição da identidade organizacional da empresa. Segundo passo, raio-x do cenário atual. Terceiro passo, definição dos objetivos e metas. Quarto passo,
desdobramento da meta. Quinto passo, agenda de impacto. Sexto passo, definição de KPIs estratégicos. KPIs são indicadores. Key Performance Indicator, indicadores chaves de processo, tá? De performance, indicadores-chave de performance. Então, definição dos KPIs estratégicos, define desdobramento dos KPIs por área, então, mas que a gente vai definir os KPIs por área, e por último, a elaboração de um plano de ação de operações, plano de ação estratégico, plano de ação executável. Então, são os 8 passos que agora a gente vai olhar passo a passo de como você vai colocar isso em prática e a importância de cada um, tá? Primeiro passo, definição da identidade organizacional da empresa. Por que isso é importante? Eu já estou definindo aqui identidade. O que é identidade? Cara, qual que é o jeito da empresa é? Qual que é a minha missão, minha visão, meus valores? Basicamente é isso que a gente vai definir aqui: missão, visão, valores e a política da empresa. Por que isso é importante, pessoal? Quando você elabora um planejamento estratégico, a primeira coisa que você tem que saber é: pô, por que eu estou fazendo isso? Qual que é a minha missão? O que me move, né? O que está movendo o meu negócio e minha empresa? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é definir a missão. A missão é isso, pessoal. A missão é a razão da empresa existir. Por que a empresa existe? Por que a empresa está fazendo isso? Por que foi criada? Vou dar um exemplo da minha empresa, P4 Gestão. A minha missão é ensinar gestão para empresários e líderes, ou seja, transformar empresários e líderes em gestores eficazes. Essa é a minha missão. Eu criei minha empresa P4 Gestão para isso, tá? Para unir essa questão. E essa é a razão, porque isso já vai te dar razão, né? Já vai te dar ali o porquê, né? O propósito ali dentro de você vai crescer, movimentar a empresa e fazer ela crescer. O segundo ponto é a visão. E o planejamento estratégico, você pega aquele framework que eu mostrei antes, visão, objetivo, metas, indicadores, você vê que tudo começa da visão. E a visão é aonde eu quero chegar, tá? A visão é algo futuro, de médio e longo prazo, aonde eu quero estar. A visão tem que ser ambiciosa e desafiadora, mas tem que fazer com que você se mova na cadeira. Então, por exemplo, eu quero ser referência em treinamentos de gestão no Brasil. Quero ter uma empresa referência em treinamento de gestão no Brasil. Então a visão é isso. Cara, o que que você quer ser? O que que você quer para sua empresa? Aonde você quer chegar a sua empresa chegar? Se você abrir o manual em PDF do planejamento estratégico, você vai ter lá vários exemplos de visão e missão, tá? Valores. Os valores são muito baseados no que você quer para a sua empresa. Tá? E esses valores, eles vão moldar o jeito da sua empresa trabalhar. Basicamente, vão mudar os limites, vão mudar os comportamentos, vão mudar o jeito que as pessoas trabalham. Então, é importante que você liste aqui os seus valores: honestidade, integridade, respeito, respeito pelo cliente, ética. Então, quais são os valores do seu negócio? E é muito importante isso, porque, galera, quando você começar a planejar e executar o planejamento estratégico, você tendo isso por base, você vai conseguir ter uma cultura que você quer pela empresa. Então, esses 3 pilares, além de ser um ponto importante para o planejamento estratégico, são pilares também para a cultura que você quer implementar na empresa. Se você não tem missão, visão e valores, você já começa com uma cultura errada. Por quê? A cultura da empresa existe, você quer queira ou não. Agora é sua missão como dono, como gestor, colocar a cultura que você deseja. E um dos pontos para isso é definir missão, visão e valores, para que você possa embasar todas as suas decisões, sejam elas no planejamento estratégico, seja ela na execução do planejamento estratégico ou na operação do dia a dia. Então, a definição da identidade personal é embasar decisão, por isso você precisa. E também definir aqui políticas da empresa, o que é permitido, o que não é permitido e o que esperamos do colaborador. O que é permitido, o que as pessoas podem fazer, os comportamentos que elas podem ter, o que não é permitido, chegar atrasado, faltar em reunião, comportamentos que a gente não tolera e o que esperamos. Esperamos colaboradores que vistam a camisa, que se dediquem ao máximo, que busquem entregar qualidade, que busquem respeito. Então, o que a gente espera, a gente lista isso e isso começa a dar visão até na hora de contratar, na hora de demitir. Isso dá a base para o seu planejamento estratégico. Então, é um ponto importante. Se você já tem isso pronto, copia e cola. Se você não tem, pare e faça esse movimento. Caso você não tenha feito isso ainda, nesse primeiro momento, é muito importante você fazer. Até porque eh, existem também, é muito importante você ter uma cultura adequada nessa empresa, uma cultura que você quer.
cultura de resultado, cultura de respeito, de resolver problema. E para você ter a cultura não é só isso, mas esse é o primeiro passo. Lógico que depois você precisa ter alguns outros pontos, né, além como o manual da cultura, como implementar, mas você precisa ter isso validado. Então o primeiro ponto é essa, definição da identidade organizacional da empresa. Está lá na planilha, no mapa do plano de estratégia, só preencher, tá? O segundo ponto é o raio-x do cenário atual. Wesley, o que que é o raio-x do cenário atual? Bom, basicamente, uma empresa precisa saber como estão as coisas hoje. Se você quer crescer, quer dar o próximo passo, você precisa saber onde você está hoje, para você planejar a sua viagem, entre aspas, né? Para você planejar como é que vai ser a sua jornada. 2 pontos de comparação. Por exemplo, cara, eu quero, começar a fazer corrida. Então eu tenho uma meta aí, um objetivo de começar a fazer corrida para ter uma vida mais saudável. Se eu começar a correr sem fazer um diagnóstico completo do meu corpo, de como eu estou antes, com certeza vai dar merda. Com certeza eu vou me machucar, com certeza eu vou ter algum problema. Ou pior dos casos, eu posso até infartar e morrer. Por quê? Porque eu não sei como é que eu estava. Mesma coisa uma empresa. Se você não tem noção dos seus números, de como você está hoje, dos seus processos, como é que você vai planejar o futuro? Então, o primeiro passo aqui, se você tiver isso pronto, ótimo. Se você não tiver, pare e faça. E quais são os itens que nós avaliamos nesse raio-x, né? Quais são os itens que a gente acompanha nesse raio-x aqui? Item número um, visão de faturamento, tá? O que é visão de faturamento? Como é que está a sua receita? Como é que foi sua receita nos últimos 12 meses? Qual que é a sua média de receita? Qual que é a sua curva de crescimento? Como é que ela se comporta? Você vem a conseguir alcançar, fazer quanto de receita, né? Até onde você chegou agora. Segundo passo, desdobrar por produto. Por que desdobrar por produto? É definir quais são meus melhores produtos, os produtos que eu vendo mais, que eu vendo menos. Dá uma olhada também na visão financeira, qual é a margem desse produto. Um dos itens lá embaixo é a parte da visão financeira, mas analise como é que está como é que está a margem dos produtos, qual vende bem, qual não vende, qual está lá parado no estoque, o que eu preciso fazer para melhorar. Isso vai começar a te dar uma visão de, cara, ó, isso é bom, isso é ruim, isso é ok, isso não é. Então, fazer esse desdobramento de faturamento por produto. Ponto importante, Wesley, sou uma autopeça. Tenho 10.000 produtos. Separe por categoria. Pode ser que você tenha categorias melhores. Você vai fazendo cenários por categoria. Se você, logicamente, conseguir fazer isso por produto, excelente. Quem se você já tem CRM, tem muita empresa que já consegue fazer essa visão por categoria. Caso você não tenha, separe e por categoria de produto, né? Tenta juntar em categorias específicas, tá? Terceiro ponto, desdobramento por estratégia de venda. Que estratégia de venda? O canal de venda. Como é que você vende hoje? Você vende no balcão? Você tem equipe de vendas externas? Você tem telemarketing? Você tem marketplace? Você faz venda por venda direta no tráfego, com tráfego, pelas redes sociais? Você tem vendedor externo? O que você faz hoje? Então, cada um você vai definir quais são todas as suas estratégias de vendas, ou seja, seus canais de venda, e e nesses canais de venda você vai colocar controle de faturamento. Por exemplo, você é uma loja de carros, você tem feiras. A feira pode ser uma estratégia de venda. Tá? Você define lá a feira. Depois você vai ter a venda no balcão, a venda por marketplace e a venda em feira, por exemplo. Feirão da sua própria loja, feirão da cidade, uma feira de eh, uma feira só de carros. Então você vai dividindo ali qual a estratégia de venda que mais vai te colocando. E aqui você começa a ter uma visão de já, cara, do meu faturamento, de vender esses produtos e dessa estratégia de vendas. Então você já tem uma visão mais clara ali que você está vendendo e como está vendendo. E por mais que você tenha isso na cabeça, é bom você pôr isso no papel. Tenho certeza que você terá surpresas positivas ou negativas ao colocar no papel. Fiz, fiz esse raio-x da visão de faturamento. Eu vou classificar meus produtos numa matriz BCG. O que é a matriz BCG? Ela é uma matriz que classifica os seus produtos em 4 categorias, tá? Categoria número um, produtos vaca leiteira, produtos estrela, produtos interrogação, certo? E produtos abacaxi. E o que define cada categoria desse? Produto vaca leiteira. São produtos com alta participação de mercado, então, ou seja, tem uma demanda boa, você vende bem,
sustenta a sua empresa, vaca leiteira mesmo, sustentar a sua empresa, só que são produtos sem grande margem para crescimento, ou seja, sem grande capacidade de crescimento. É um produto que você tem que manter lá, um produto que vai te dar bom, você tem que só acompanhar e ter estratégia para não perder market share. O segundo produto é o produto estrela. São produtos com alta participação de mercado e alta taxa de crescimento, ou seja, produtos que vêm crescendo alto e vêm assumindo uma alta taxa de mercado. Esse produto é o produto, cara, que você mais tem que focar. É o produto que vai fazer o seu negócio explodir. É o produto estrela do seu negócio. Então, um produto assim que você tem que pensar e criar estratégias para vender ele, para crescer ele e aproveitar essa onda dele, tá? Aproveitar essa onda. O outro passo tem produtos interrogação. São produtos que até tem um alto potencial, mas ainda tem pouco market share, tem pouca participação de mercado. Então, esses produtos é uma interrogação. Pode ser que eles explodam, pode ser que virem vaca leiteira, produto estrela, ou pode ser que são produtos que vão virar abacaxi. O que é um produto abacaxi? Aqueles que não têm nem alta participação de mercado, ou seja, tem baixa participação de mercado e baixo potencial. São produtos que provavelmente você não vai conseguir escalar. Então, você precisa fazer essa análise e classifique seus produtos. Produtos estrela, cara, foco em vender mais. Produtos vaca leiteira, estratégia para manter esses produtos ali alimentando sua empresa. Produtos, interrogação, tente transformar eles em produtos estrelas. E aí você vai pensando em estratégias de venda, de marketing, para fazer esses produtos darem esse passo. Próximo passo é análise dos indicadores, KPIs, comerciais, margem e operação. Tá? Além de operação, também seu histórico e capacidade. Que indicadores eu avalio ali? Lógico que de comercial vem faturamento, mas o que a gente pode avaliar? Número de clientes, número de ticket médio, taxa de conversão dos vendedores, taxa de reuniões, taxa de atendimento dos reuniões, número de atendimentos dos vendedores, número de atendimentos, tá? Como é que é a nossa taxa de conversão, ter esses números alinhados ali, porque isso é importante para você planejar o futuro, tá? Porque, por exemplo, se eu sei que o meu comercial ele precisa de 10 reuniões para fazer uma venda de R$ 10.000, tá? Então, para cada uma, ele tem uma conversão de 10% para faturar R$ 10.000. Então, se eu quero fazer R$ 1 milhão, é simples na prática, né? Lógico que nem tudo é tão simples assim, mas o seu planejamento vai ser, cara, eu preciso ter 100 reuniões, quero fazer R$ 1 milhão, na verdade, né? Eu preciso fazer 100 vendas, R$ 10.000. Para fazer 100 vendas, eu preciso ter 1.000 reuniões. Então, você já tem os indicadores, você tem as metas que você precisa buscar. Você começa a trabalhar indicadores secundários para colocar no seu time comercial o número de vendas, o número de reuniões que ele precisa fazer e cobrar conversão em cima disso. Agora, eu sei se eu preciso fazer 1.000 reuniões, eu tenho minha meta de marketing. Meu marketing precisa trazer 1.000 clientes, 1.000 possíveis clientes, é 1.000 leads. A gente chama de leads, é o que? Lead é um possível cliente. 1.000 leads qualificados, tá? 1.000 possíveis clientes qualificados. Aí, quanto eu gasto por cada cliente qualificado? Aí eu tenho uma meta que eu trabalho com marketing, vou lá e descubro, cara, hoje para eu trazer um cliente qualificado eu gasto R$ 10. Beleza, mas então se eu preciso de R$ 10 para fazer, eu preciso de 10 clientes para fazer uma venda, eu gasto R$ 100 para fazer uma venda de 10.000. Cara, que mina de ouro você tem? R$ 100 para fazer uma venda de 10.000? Eu sei marketing, traga mais clientes. Pode acelerar enquanto você pagar R$ 10 por cliente qualificado, você vai trabalhando. Mas eu só faço isso desdobrando o número, fazendo raio-x. E operação? Qual que é a minha capacidade de operação, né? Minha capacidade de produção, produtividade, quanto eu consigo entregar? Por que isso é importante? Porque lá no alojamento, imagina que você é uma fábrica, imagina que você é uma empresa que vai trabalhar com esse tipo de você produz. Cara, eu preciso ter noção total da minha capacidade. Não adianta eu colocar que eu vou vender, dobrar o meu número de vendas, se eu não tenho capacidade produtiva para entregar, só vai te dar dor de cabeça. Então você precisa ter essas noções aí de fazer esse raio-x também de qual são a minha capacidade operacional. Resultados financeiros. Como é que está seu lucro? Como é que está seu DRE? Como é que está a sua margem líquida? Como é que está a sua margem de contribuição? Tá? Como é que está a sua precificação? Como é que está a sua inadimplência? Como é que está seu fluxo de caixa? Então, fazer análise nesse sentido para saber se você tem uma saúde financeira ou não. Tem muita empresa que fatura e não tem lucro. Tem empresa que fatura, tem lucro e não tem caixa. Então, cada item você vai colocando. E cada ponto desse, você tem uma decisão. Ah, meu problema é faturamento.
eu sei que eu tenho que tomar ações comercial. Meu problema é lucro. Pô, eu preciso olhar para precificação, preciso olhar para fluxo de precificação, preciso olhar para despesa fixa. Ah, o meu problema é fluxo de caixa, não sobra caixa. Provavelmente, se você está tendo lucro no DRE e não está sobrando caixa, provavelmente ou você está vendendo errado no prazo, certo? Ou você está endividado em alguma coisa. Um dos dois itens, tem que trabalhar em cima disso, tá? E, por final, fazer uma análise SWOT do seu negócio como um todo. O que é essa análise SWOT? A análise SWOT, não sei se você ouviu falar, mas é um termo em inglês. Ela vem, traduzindo, é fofa. É forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Forças e fraquezas é uma visão interna do seu negócio. Cara, qual que é a força? Quais são o que meu negócio tem de ponto positivo? Ah, eu tenho uma resposta de produção muito rápida, eu tenho uma equipe engajada, eu tenho uma variedade grande de produtos. Quais são as fraquezas? Ah, eu tenho pouco fluxo de caixa, não tenho dinheiro para investir, meu time comercial não vende bem. Então, são as fraquezas internas que você vai colocando, e com isso, quando você for planejar o futuro, você já tem ideia disso, tá? Por isso é importante esse raio-x. Toda vez que você for lá começar a planejar o futuro, você já vai ter bastante noção do que você precisa colocar de projeto, de ação, para melhorar e atingir a meta. E na parte externa, a gente vai falar aqui sobre oportunidades e ameaças. Oportunidades externas à sua empresa. Quais são as oportunidades do mercado? O mercado está crescendo? O mercado tem pouca concorrência? Meus concorrentes são ruins? Quais são as ameaças? Situação econômica do país? Taxa de juro alto? Potenciais entrantes? Abriu 10 lojas da mesma coisa que eu vendo? Então você vai listar e para tudo isso você vai precisar pensar em ações para garantir que seu crescimento esteja protegido e estruturado. Terminamos o raio-x, nós vamos para o que importa. A gente começa a planejar o futuro. De novo, primeiro eu faço o diagnóstico interno, raio-x, tá? E eu faço aqui dentro o raio-x. Depois do segundo passo, agora, a gente vai. O segundo passo agora, a gente vai para o. A gente vai agora para a definição de objetivos e metas. Então, agora o terceiro passo, perdão, é definir qual vai ser minha meta para o ano. O primeiro ponto é, cara, defina seu objetivo. Todo objetivo, no meu método, ele tem que vir de uma perspectiva financeira. Afinal, nós não somos ONG e queremos dinheiro. E essa perspectiva financeira, no objetivo, basicamente, ela é transformada em faturamento, ou receita, como você chama aí. Então, quanto de faturamento, quanto de receita eu preciso ter, tá? Então, o meu objetivo é sempre definir uma meta de receita. Ah, eu quero crescer 5 vezes a receita do meu negócio em um ano, tá? E sempre defina prazo. Sempre seja específico, sempre consistente, seja mensurável com algo que se mensura, seja desafiador, atingível e temporal, tá? Então, quero crescer minha receita em 100% em um ano, tá? Então, eu tenho os 4 passos. Com esse objetivo em mente, eu consigo ter minha meta de receita. Se eu faturei 10 milhões de reais, meu objetivo é crescer 100% em um ano, então no outro ano eu consigo ter eu vou ter uma meta de 20 milhões de reais, basicamente assim. E toda vez que você for fazer o seu objetivo, eu trago que você precisa levar 3 pontos em considerações. O primeiro ponto são o que o seu negócio tem de capacidade, o que o seu negócio já alcançou, né? Aonde você já chegou. E isso é a resposta do raio-x. Por exemplo, como eu falei anteriormente, eh, a sua empresa tem capacidade hoje de produzir 10 milhões de faturamento? A sua empresa tem indicadores para isso? Tem caixa? É possível? O seu negócio é capaz de fazer isso? Se sim, você vai para a segunda resposta. O mercado já fez isso? Então, por exemplo, se eu quero ser de 10 para 20 milhões de reais, se eu estou no mercado de educação ou de serviço, é muito fácil, porque eu não tenho estoque, eu não produzo, eu tenho pouca preocupação em aumentar a área produtiva, aumentar a logística, é mais fácil você fazer esse salto. Então, mercados de serviço, tecnologia, educação, é muito fácil você ter esse salto. Agora, se eu tenho uma fábrica, se eu tenho uma algo que eu produzo, o material, ou tenho muito estoque, sair de 10 para 20 é mais difícil,
é algo mais complexo, você precisa investir, você precisa ter maquinário, ter pessoas, treinar. Então, assim, o mercado já fez saltos assim? Então, se você tem capacidade e o mercado já fez, pô, são sinais que você pode alcançar essa meta. Agora, se um dos 2 itens é negativo, tome cuidado, revise essa meta balizando para essas informações, tá? Se o mercado já fez e se o seu negócio consegue, tem capacidade para isso. Terceiro ponto, até onde você, empresário, gestor, dono, está disposto a ir, tá? Até onde você quer ir. Porque assim, quando uma meta é muito grande, vai consumir muito de você. E talvez você esteja em um momento que você não queira mais esse consumo, tá? Você quer só crescer saudavelmente, tá? Então, você só quer dar esse próximo passo de forma saudável. E, pelo amor de Deus, não me diga que, ah, Wesley, eu quero só manter. Bom, não é coisa que você só manter um faturamento, um negócio, você vai morrer. Não você, né, mas o seu negócio vai morrer. Por quê? A própria inflação e aumento de imposto e tudo que vem vai comer o seu negócio, tá? Vai reduzir o seu negócio lá embaixo, né? Por exemplo, imagina se você mantém faturamento. Todo ano, sua despesa fixa sobe, sua folha sobe, seu custo com matéria-prima sobe. Então, ou seja, todo ano sua margem cai. Se você só manter o faturamento, na média, você vai reduzir. Ah, Wesley, mas eu vou repassar isso para o cliente. Só que se você não tiver uma estratégia, para crescer, o seu concorrente vai ter. Então, além da própria inflação matar o seu negócio, se você não tiver estratégia de crescer, ter fome de crescer, o seu concorrente vai matar você, vai matar o seu negócio. Então, cara, empresas que não estão crescendo estão morrendo. Então, sempre você precisa ter uma meta de crescimento e trabalhar em cima disso. Cheguei na minha meta de receita, divido isso por produto, tá? Então você vai lá, vai pegar a sua receita e vai dividir por quantidade de produto. Daqui vai ser o meu plano operacional, meu plano de produção, tá? Quanto que eu preciso produzir de cada produto, né? Então, aqui que já nasce, por isso a importância do desdobramento, a minha estratégia de produção. Quanto eu tenho que produzir de cada produto, porque se eu for vender aquele produto, eu preciso entregar. E também, se você trabalha com logística, se você trabalha com estoque, você só revende, tudo isso, você também tem isso, quanto eu precisar comprar, quanto precisar investir. Então, aqui nasce o seu plano de operações, seu plano de entrega aqui dentro de operações, tá? O próximo item, meta de receita por estratégia comercial, aí você faz a divisão, nesse caso, da sua estratégia comercial, do seu faturamento, por canal de venda, por estratégia comercial. Sempre nós conversamos de balcão, marketplace, tudo que você desdobrou antes, você vai fazer essa divisão aqui, para você ter um planejamento. Imagina, por exemplo, que grande parte do seu faturamento vem de vendedor externo e você quer dobrar seu faturamento. Tá? Provavelmente você vai precisar dobrar vai precisar contratar pessoas. Então aqui você já começa a ter noção de ações que você vai ter e vai anotando essas ações, essas iniciativas, que depois vai ser importante. Então aqui o próximo passo é ter esse desdobramento de receita por produto e aqui é geral mesmo, tipo, pô, no ano, quanto eu vou fazer, no período, 12 meses, e também por estratégia comercial. Tá? E aí a gente vem, após fazer esse desdobramento de estratégia comercial, a gente vai desdobrar dentro de um calendário, tá? De forma mensal e semanal. Aqui eu vou abrir um parênteses, sempre digo o seguinte, pessoal. É importante que você desdobre na menor unidade que você consiga controlar. Se você conseguir desdobrar uma meta de receita e de produção em horas, e você fazer sentido para o seu negócio, desdobre em horas. Se você conseguir desdobrar em dia, em turno, dobre em turno. O mínimo é em dia, pessoal. O dia ali tem que ser algo que você consiga desdobrar para você conseguir buscar a meta de receita que você espera. E por que isso é importante? Porque no momento da gestão, no momento do controle, você ter isso dividido vai te dar uma velocidade de tomar a decisão. Tem gente que não desdobra a meta. Tem gente que até faz uma meta mensal. Ah, quero faturar 1 milhão esse mês. Aí tá lá. Chega, passa a primeira semana, não bateu o que deveria ter batido. Fez 5% da meta, quando deveria ter feito 25%. Provavelmente esse cara já perdeu a meta do mês. Se ele não tiver uma gestão olhando para a meta dia a dia, pro dia que, pô, não bati a meta 2 dias, 3 dias seguidos e já agir, você é muito improvável que você consiga recuperar o atrasado. Então, se você conseguir desdobrar essa meta dentro de um calendário,
Para controlar de forma mensal, semanal e quiçá diária, vai dar muito mais velocidade de resposta e controle para você. Tem que fazer essa gestão aí dentro das ferramentas que nós vamos apresentar aqui, tá? Então, dê esse ponto importante. A partir do momento que você faz esse desdobramento, lá no mapa do planejamento estratégico, você tem uma aba lá, desdobramento. Lá você vai colocar seu canal de venda, tá? Esse canal de venda você vai colocar a sua meta. Canal de venda, meta. Canal de venda, meta. Quando você começar a fazer isso, não vai ser ali você precisa ter um exercício de, cara, fazer equalizar essa meta. Ah, canal de venda um, minha meta é 2 milhões, vou fazer 180 mil por mês? Não, aí você olha a sazonalidade do seu negócio, ou se você tem um evento ou não tem, se tem algum evento específico ou não, se vai ter feira, não vai, você vai colocando ali os pontos positivos. Quando você começa a pensar nessa meta, começa a olhar para essa meta, aí vem um ponto importante. Você começa a ter, cara, para eu fazer essa meta, eu vou precisar fazer isso. Para eu atingir esse resultado, eu preciso melhorar aquilo. E aí você começa a listar seus principais projetos e iniciativas. Logo depois de você desdobrar essa meta, você vai listar os projetos e iniciativas. Por quê? Porque vai ser o momento que vai estar mais fresco na sua cabeça que você precisa fazer. Tá? Vai terminar ali? Não. Depois você vai sentar, olhar para essa meta, sentar com pessoas chaves do seu negócio, diretores, gerentes, pessoas que te ajudam, e pensar no que a gente vai fazer de projeto e iniciativa para bater essa meta. Mas é logo depois disso, é logo depois da do desdobramento dentro do calendário anual, você já pensa em projetos e iniciativas. Qual é a diferença de projeto, qual é a diferença de iniciativa? Basicamente, uma iniciativa é melhorar aquilo que já existe, então dar pegar algo que já está rodando, tem resultado e expandir aquilo, então ter ações de iniciativas, transformar em ações para aumentar aquilo que já tem. E projetos são devido à sua complexidade, são algo novo, que precisa de uma gestão um pouco diferente, uma gestão mais elaborada. Por exemplo, vou lançar um novo produto, vou lançar um novo canal de venda. Não vendo no marketplace, vou lançar um marketplace. Eu trato isso como um projeto, porque precisa ter início, meio e fim a execução disso, início, meio e fim a execução, e precisa ter, provavelmente, terá mais complexidade do que uma iniciativa. Classificando isso, já tem uma ideia de que, cara, você vai ter um plano, depois um plano de ação de projetos e um plano de ação de iniciativas, tá? Para conseguir executar tudo que você precisa. Então, nesse momento, já faz principais projetos e iniciativas. Passo número 5, agenda de impacto. Colocar, cara, eu sei, eu acho que tudo que está aqui é importante, mas se você não tiver isso, o seu planejamento estratégico falha. Se você não, se você pular esse passo, o seu planejamento estratégico é simples, é simples. Mas você precisa colocar numa agenda, o que é colocar numa agenda? Colocar a data que você vai executar todos os seus projetos e iniciativas macros importantes. O que é isso, Wesley? Cara, vou lançar um novo produto. Beleza, que dia eu vou lançar? Você vai pôr na agenda. Quero aumentar a minha venda e eu preciso contratar novos vendedores. Que dia eu vou contratar? Você vai pôr na agenda. Vou fazer uma feira, um feirão anual. Vou pôr na agenda. Vou fazer um evento de Black Friday e vou pôr na agenda. Você vai colocar por quê? E você vai olhar para essa agenda pelo menos uma vez por mês, o ideal uma vez por semana. Olhar para essa agenda, por quê? Porque ali você vai saber, cara, o que está em execução, o que deveria ser feito e não foi feito, e o que eu preciso fazer. E ali toda vez vai trazer você para a realidade do seu planejamento estratégico. Por quê? A rotina de um gestor, de um dono de negócio, de um empresário, ela é corrida, e na maioria das vezes, se você pode até planejar a sua semana. Tenho certeza que chega meio-dia da segunda-feira, você já está perdido com tanto problema para resolver, tanta coisa sem resolver. Então, se você não tiver uma agenda dizendo o que você tem que ter em mente e claro para você executar, dificilmente você vai conseguir executar seu planejamento estratégico. A agenda é importante, pessoal. Precisa ter rotina, precisa ter impacto, precisa ter olhar ali e falar, cara, agora eu vou olhar para isso, fazer aquilo. Então você vai colocar isso porque isso aqui vai ser um ritual que vai trazer você de volta para a realidade em cima do que você tem que fazer. Lógico que só olhar não basta, vai precisar iniciativa também. Então você também vai precisar fazer iniciativa em cima do que você tem. Iniciativa de, cara, vamos fazer, vamos executar, vamos ter isso. Com a agenda feita, pessoal, nós começamos a definir os KPIs estratégicos. O que é os KPIs estratégicos? Metas e indicadores estratégicos do negócio. Aquilo que você tem que olhar no nível estratégico e aquilo que vai garantir a saúde do seu negócio, tá? Basicamente, eu sempre divido em 5 áreas, em 4 áreas, perdão.
financeiro, produção, qualidade e segurança. E quais são os indicadores e metas que eu olho para cada um? Financeiro, meta e realizado de receita, meta e realizado de despesa, meta e realizado de lucro. Então, se lembra lá dos desdobramentos da meta, certo? Então, em cima disso, agora eu vou desdobrar uma meta de receita, uma meta de despesa e uma meta de lucro, tá? Para o negócio. E quando eu criar essas três metas, eu vou preencher isso mês a mês e ir acompanhando para ver se eu estou no caminho certo ou não. Depois, venho de produção, com base lá no meu plano de produção, com base na quantidade que eu previ vender, que eu preciso vender, eu vou ter um plano de produção e vou ter uma meta de quantidade produzida e uma meta de produtividade. Que é produtividade, pessoal? O quanto eu produzo por colaborador, tá? O quanto eu consigo produzir ou por real gasto. A gente vai colocar essa meta de produtividade. Outro item importante, qualidade, porque não adianta eu vender bem, produzir bem, se eu não entrega muita qualidade. Se você não tiver qualidade, o seu negócio não vai perpetuar, tá? Então, dentro de qualidade, eu olho basicamente 2 indicadores. Um indicador de porcentagem de desvios, muito focado na quantidade produzida ou a entrega do meu produto, e um indicador de satisfação do cliente, NPS, indicador geral de satisfação do cliente, NPS. O NPS é um indicador, vocês já devem ter respondido essa pergunta, de 0 a 10. O quanto, de 0 a 10, o quanto você indica esse produto ou serviço para um amigo ou familiar? Então, essa é a pergunta que a gente faz aqui dentro eh, desse indicador para avaliar a satisfação do cliente. É uma das perguntas mais importantes e tem um cálculo para fazer lá, bem bacana. E por último, segurança, né? Número de acidentes de trabalho, algo importante. Se você é uma fábrica, se você é um negócio maior, saiba que vários acidentes de trabalho podem fechar o seu negócio, podem ter uma intervenção do Ministério do Trabalho e garantir a segurança é a nossa função. Então, é um indicador que eu gosto de acompanhar também. Então, imagine que esse é um indicador, sendo aqueles 6 níveis, estratégico, tático, operacional, são indicadores estratégicos. Você vai olhar no nível estratégico, olhar financeiro, você vai olhar pelo menos uma vez, receita, você olha todo dia, despesa e lucro, geralmente aí pelo menos uma vez por semana, produção, você olha todo dia, qualidade todo dia, NPS uma vez por mês, a gente trabalha uma vez por mês, mas é muito frequência de monitoramento de indicadores também é bem importante, tá, pessoal? Então vai definir os indicadores estratégicos, você vai acompanhar. Aqui é uma sugestão. Pode ser que você tenha um indicador estratégico para o seu negócio que faz sentido não estar aqui. Aqui eu estou dando uma visão geral. Não tem problema. Vai lá e substitua, mas eu sempre aconselho pelo menos você trabalhar com esses 8 indicadores aqui para você ter uma noção geral de como está o seu negócio. Feito isso, pessoal, eu vou para a parte tática. Que é a parte tática? Eu vou definir meus indicadores por área. Comercial, quais são meus indicadores por área? Minha meta e realizado. Minha meta de. Aí a gente tem aquele desdobramento lá, você vai definir. Comercial, pelo menos um indicador de faturamento, toda a vida. Um indicador de conversão do vendedor. Quantidade de reuniões realizadas e ticket médio. E vendas, né? Quantas vendas você fez? Ticket médio você vai ter em cima das vendas. E cada vez que você tiver uma área comercial, tipo assim, digamos que você tem vários times comercial, várias gerências, você divide cada gerência, tá? Você divide cada gerência para cada área. Cada área você vai ter esses 5 indicadores, tá? Cada área vai ter sua meta e seu indicador em cima do planejamento estratégico. E é muito importante que a soma de todas as áreas dê igual ao seu indicador estratégico. Então, no comercial, você tem várias áreas, você pode fazer isso por canal de venda também, caso você queira fazer, se você não tem várias gerências, você divide por gerência ou por canal de venda. Canal de venda ou gerência. Por exemplo, o canal de venda, cada um tem um gerente, mas um canal de venda tem 2 gerentes. Você vai dividir entre os 2 gerentes. Então, cada gerente vai ter a sua meta de receita, você vai desdobrar por canal de venda e vai desdobrar por gerente. Desdobrando por gerente, cada gerente vai ter sua meta de faturamento, sua meta do ticket médio, sua meta de vendas, sua meta de reuniões, para você também controlar o desempenho e a entrega de cada um. Mesma coisa para a produção. Produção, você vai definir sua meta de produção, produtividade, qualidade dentro de produção. Você vai dividir também por gerências. Cada gerência ou cada área precisa ter ali as suas metas, seus indicadores, e sempre lembrando que a soma, tá? Isso na parte de indicadores, tem treinamento de indicadores aí também, mas na parte de indicadores é muito importante você ver isso. A soma de todos precisa dar, precisa
dar a meta geral, a meta estratégica do seu negócio, tá? Então, sempre a soma embaixo tem que colocar. Parece óbvio, mas te garanto que existem empresas multimilionárias que têm esse tipo de erro, porque as áreas não se conversam, o planejamento estratégico não é feito de forma estratégica, não é feito de forma desdobrada, tá? Então, aqui é desdobrar a meta do nível estratégico para as metas mais inferiores. Próximo passo, desdobramento financeiro, tá? Faturamento vem para cá, lucro, despesa, margem, inadimplência. Então, tudo aqui a gente vai trazendo nesse desenvolvimento financeiro. Pós-venda, tempo de entrega, qualidade da entrega, nível de satisfação do cliente, logística, OTIF. Então, você vai todas as áreas que você tiver importante no seu negócio, dentro da sua estrutura hierárquica do negócio, você vai desdobrando a sua meta, certo? E aqui a gente tem meta e indicador, meta, indicador, meta, indicador. Lembrando, escreva aí, a soma das áreas tem que ser igual à minha meta estratégica. Lógico, comercial igual comercial, produção igual ao indicador de produção, de capacidade, financeiro igual ao meu produção financeiro, pós-venda igual ao meu NPS. Então, a soma das áreas tem que ser igual a meu indicador estratégico, tá? Sempre lembre nisso, um desdobramento indicador, tá? Um desdobramento é você fazer desdobramento hierárquico é você fazer que as áreas, atingindo suas metas, garantam que você vai atingir as metas e objetivos do seu planejamento estratégico, do seu negócio, certo? E o último passo é o plano de ação. O que é o plano de ação, pessoal? A gente, então, tem metas definidas, tanto na parte estratégica de crescimento, as principais indicadores e metas estratégicos e por área. Para atingir essas metas, eu preciso de iniciativas e projetos, que você já listou. E lá no meu método eu tenho uma. Lá na planilha você tem um dono para dar, né? Você vai dar um dono para essa pessoa, mas você, para atingir isso, você precisa desdobrar em ações. E para desdobrar em ações, eu aconselho você a usar uma metodologia chamada 5W2Hs. Ela vem do inglês. Ela define o que fazer, por que fazer, como fazer, tá? Quando, data de início e fim, quem vai fazer, quanto vai custar e onde vai ser feito, tá? São as ações que você vai definir para cada. Então, assim, para cada projeto e iniciativa, você vai desdobrar em ações. Para cada ação, você vai responder essas 5 perguntas, essas 7 perguntas, e vai escrever. Ah, vamos imaginar o seguinte: eu preciso aumentar a minha capacidade produtiva da. Tem uma fábrica que faz medicamento da embalagem. Então, a ação é aumentar a capacidade produtiva. O que você precisa fazer? Cotar equipamento. Aí você vai colocar o que fazer, cotar equipamento, por que você vai fazer, quem vai fazer, como vai fazer, qual que vai ser a data de início e fim, como se fosse fazer um cronograma mesmo, colocando as ações. Segunda ação, comprar. Terceira ação, ou a segunda ação, você pegar recursos do banco. Terceira ação, fechar negócio. Quarta ação, instalação. Sexta ação, setup. E aí você vai colocando em ações que precisa ser feito, tá? Ah, preciso fazer novos eventos, novos produtos. Você vai desdobrando em ações. E quanto mais detalhado, melhor. Ponto importante aqui. Cada ação precisa ter um dono. E esse dono não é uma área. Esse dono é uma pessoa, um CPF. Seja o gestor, seja quem vai fazer, esse dono precisa ser um CPF. Então, assim, toda vez, todos aqueles projetos que você pegou, até lá na planilha você pode selecionar o projeto. Você vai selecionar o projeto e vai listar todas as ações necessárias no formato 5W2H para que essa ação seja realizada, essa ação seja executada, tá? E aqui você vai ter um plano de ação de operações, tá? Para todas as suas iniciativas, para todas as suas dos projetos de melhoria, um plano de ação estratégico e operacional, um plano de ação para projetos, tá? E dentro desse plano de ação, então, para cada projeto, cada iniciativa, cada operação, você vai ter as ações que precisam ser executadas para garantir que aquela meta seja atingida, tá? Essas ações vão estar divididas por projetos, por área e por responsável, tá? Vai ter os responsáveis lá para saber qual área vai colocar. Então, lá dentro do plano de ação lá, você tem, além dessas perguntas para responder, você vai ter lá qual vai ser a iniciativa ou o projeto, e você vai ter qual área corresponde àquela iniciativa ou projeto e quem é o responsável, a pessoa que responde por aquilo. Então, para toda iniciativa e projeto, você vai elaborar ações que precisam ser executadas e controladas. Feito isso, eu termino o planejamento estratégico. E aqui vem um ponto importante para você pensar, tá? Definição de rotina de gestão.
Primeira coisa, você precisa ter uma rotina de acompanhamento do planejamento estratégico. Te aconselho a pegar esse documento e a imprimir ele e deixar à vista, deixar em um local que você possa ver e olhar isso frequentemente. Tem coisas que você precisa olhar diariamente, e aí eu te coloco já metas de produção, metas de receita, é diariamente. Tem coisa que é semanalmente. Então, além do que você acompanhar diariamente, você vai olhar lucro, fluxo de caixa, contas a pagar, margem. Tem coisa que é mensalmente, tem coisa que é anualmente. O planejamento estratégico é anualmente. E você vai definir que você vai olhar tudo isso. E o plano de ação e o plano de e o planejamento estratégico, você tem que olhar pelo menos o plano de ação semanalmente e o planejamento estratégico uma vez por mês, exceto o calendário. O calendário você vai olhar pelo menos uma vez por mês, ou ideal semanalmente, tá? E você vai sempre fazendo esse acompanhamento, e uma vez por ano você vai fazer todo esse planejamento novamente. Então você precisa definir essa rotina de gestão, que você vai acompanhar. Então o planejamento estratégico, ele tem que ser revisitado pelo menos uma vez por mês. O ideal é que você revisite ele pelo menos toda semana, imprima ele e deixa ele à vista junto com o calendário para você acompanhar e acompanhar as ações. Plano de ação também, que faz parte do plano estratégico, ele é o item que também, pelo menos uma vez por semana, você precisa voltar e fazer a gestão desse plano de ação. O que é a gestão do plano de ação? Acompanhar se as ações estão sendo executadas dentro do prazo, cumpridas e se estão dando resultados. Então é fazer mesmo, a gente chama de follow-up. É pegar lá, tinha 200 ações. Cada ação está para cada pessoa. É pegar os responsáveis, chamar fulano, como é que está a tal ação? Está concluída? Qual que foi o resultado? O que está faltando? Fazer esse acompanhamento mesmo do plano de ação. Então, ter essa rotina de acompanhamento é extremamente importante para a eficácia do planejamento estratégico, tá? Então, você tem que ter essa rotina. Coloque na sua agenda uma vez, diariamente, quais indicadores você vai olhar, semanalmente, o que você vai olhar, olhar uma vez por semana planejamento estratégico, plano de ação, fazer o follow-up, mensalmente, quais são os indicadores chaves, e uma vez por ano, sentar. Geralmente, o ideal é você fazer no último trimestre, outubro, começar em outubro já, o planejamento estratégico, certo? E se você fizer tudo isso, quando você começar a executar planejamento estratégico, você vai olhar, perceber que você precisa de gestão, porque até agora você fez o planejamento estratégico e agora você precisa colocar isso em prática. Mas para você colocar isso em prática, você vai precisar acompanhar metas e indicadores. Você vai precisar ter uma cultura forte no seu negócio, uma cultura voltada a resultados. Vai precisar ter gestão de projetos, vai precisar ter marketing comercial, gestão de pessoas, processos, gestão financeira, melhoria de processo, gestão estratégica, gerenciamento do trabalho, ou seja, você vai ter diversas áreas que você vai precisar equilibrar os pratos. Então, o planejamento estratégico, ele é o primeiro passo para você atingir o resultado. Mas se você não equilibrar todas essas áreas, você não vai conseguir ter o resultado. Wesley, e como é que eu faço para equilibrar todas essas áreas? Tá? O que acontece hoje? O mercado em si, os negócios, eles têm uma dono-dependência. Então, primeira coisa, se o dono não está, não acontece. Então, o primeiro ponto que a gente precisa resolver é dono-dependência, ter processo, ter gestão para tirar isso. O segundo ponto, falta de metas. Com o planejamento estratégico, você já vai ter o primeiro passo de ter as metas e indicadores claros para o seu negócio. Mas como é que você vai analisar? Como é que você vai acompanhar? Como é que você vai cobrar do pessoal ter tudo isso? Um outro problema é equipe desorganizada, ou seja, muitos processos mal definidos, processos caóticos, cada um faz do seu jeito. O conhecimento está na pessoa, se a pessoa sair, aquele processo morre. Então, são itens que você precisa ter. Vendas estáveis. Então, pô, eu não tenho previsibilidade, um mês eu vendo bem, outro mês eu vendo ruim, como é que eu resolvo isso? Logicamente, uma sobrecarga diária, né? Se você não consegue equilibrar todos aqueles pratos, você está sobrecarregado, você resolve tudo e não consegue crescer. E o que empresas grandes, o que negócios de sucesso têm em comum? Primeiro passo, planejamento estratégico estruturado, que você vai fazer e você está aqui para fazer isso. Segundo passo, metas e indicadores claros, métricas precisas para acompanhar performance e resultado. Que mais? Processos estruturados, operação padronizada que funciona independente de quem executa, foco no processo e não na pessoa. Equipes autônomas, times que tomam decisões e entregam resultados sozinhos. Estratégias comerciais, vendas consistentes através de métodos comprovados e decisão baseada em dados, vendas consistentes através do método comprovado. E se você
quer ter isso no seu negócio, você quer aprender como colocar isso em prática, que você quer aprender a como ter isso no dia a dia, todas as competências necessárias para equilibrar todas aquelas áreas e ter um negócio grande, pessoal, eu tenho uma oportunidade para vocês que chegaram até aqui, tá? O que que é essa oportunidade? É o GPR. O GPR é o meu curso de gestão para resultado. É o curso onde eu ensino todas as competências de gestão que você precisa para escalar negócios e bater metas. Ou seja, sabe tudo aquilo que você precisa para ter um negócio de sucesso? Todas aquelas áreas que você precisa equilibrar, eu coloquei todas elas aqui dentro em um único curso para você acessar isso de uma forma só e eu gostaria de apresentar ele para você agora, tá? Esse caminho é para você que quer aprender a definir metas claras e acompanhar indicadores de performance, quer estruturar o planejamento estratégico da sua empresa e finalmente tirar ideias do papel, quer dominar a gestão comercial e marketing para aumentar vendas e previsibilidade, precisa organizar a gestão financeira, processos e projetos para crescer com segurança. Deseja se tornar um líder capaz de treinar, engajar e desenvolver equipes de alta performance. Busca criar uma empresa que funcione sem dor de dependência, com clareza e autonomia da equipe, e quer estar em um ambiente de networking, apoio e aprendizado prático entre empresários e gestores, tá? Então, o GPR é para isso, é para vocês que buscam tudo isso, galera. E o que você vai aprender no GPR? O que você terá acesso? Esse curso ele foi dividido para te ensinar todas as competências, tá? Então vamos lá. Módulo 1, clareza em metas e indicadores. Defina as metas e indicadores que realmente desafiam e engajam. Módulo 2, cultura organizacional. Construa uma cultura forte e engajada, tá? Se uma empresa não tem uma cultura alinhada com o objetivo, você nunca vai atingir seu objetivo. Por quê? Cultura come a estratégia no café da manhã. Se você não tiver uma cultura forte, você não vai alcançar seu objetivo. Módulo 3, planejamento estratégico. Então, tudo que a gente viu até agora, detalhadamente, item a item, eu preenchendo com você, eu te mostrando como fazer, como calcular, como desdobrar esse número. Então, é um módulo completo só para te ensinar o passo a passo do planejamento estratégico, todo o item detalhado, com o mapa aberto, preenchendo com você, passo a passo, explicando detalhadamente tudo que você precisa saber sobre o planejamento estratégico. Módulo 4, gestão de projetos. O que você precisa saber para executar os projetos com precisão e garantir o resultado, certo? Módulo 5, marketing. Aprenda a atrair clientes para o seu negócio. O que usar hoje no marketing para atrair melhores clientes, tá? Principalmente com foco em marketing digital. Módulo 6, gestão comercial. Como ter um processo de vendas consistente e previsíveis. Vendas que você consegue ter uma certa previsibilidade. Módulo 7, gestão de pessoas. Aprenda a formar e liderar equipes de alta performance. E aqui é um dos módulos, todos são muito bons, mas aqui é um módulo assim que eu tenho um carinho especial, por quê? Porque aqui eu te ensino desde a descrição de cargo, cargos, plano de cargos e salários, estrutura hierárquica, como contratar, script de entrevista, processo de onboarding, eh, avaliação de desempenho de 45 e 90 dias, avaliação de desempenho anual, como dar feedback. Então, aqui é um curso completo só de gestão de pessoas, tá? Módulo 8, gestão de processos, como padronizar e otimizar operações, como ter processos que não dependem de pessoas, e sim um processo pronto para você executar. Módulo 9, gestão financeira. Cara, o que você precisa entender para ter uma gestão financeira eficaz, tá? Como saber se seu problema é faturamento, é lucro ou é fluxo de caixa? O que fazer quando descobrir qual é o seu problema? Como é que calcular a margem? Como é que controlar a inadimplência? Como é que são as melhores formas de venda? Tudo aqui dentro do módulo de gestão financeira. Como ter uma gestão financeira clara do seu negócio? Melhoria contínua, módulo 10. Como ter um plano de execução de melhoria contínua? Como aplicar isso na prática? Como resolver os problemas que impedem você de alcançar os resultados? Módulo 11, gestão estratégica. Como se tornar um gestor estratégico. O que é 80-20 no gestor? Que decisões tomar? O que avaliar? Como gerenciar a rotina? Como gerenciar a sua própria rotina? Como cobrar a equipe? Como equilibrar todos os pratos, tá? Então aqui dentro, com foco em você ser um gestor estratégico. Módulo 12, gerenciamento da rotina. Organize o dia a dia para a máxima eficiência. Então é tudo isso que você vai encontrar aqui dentro. Mas não é só isso, pessoal. Além disso, você entrando para o GPR,
você tem acesso ao Caixa Preta, ferramentas e planilhas. Mais de 40 modelos de ferramentas e planilhas para copiar e colar, tá? 40 modelos de ferramentas e planilhas para você copiar e colar. Caixa Preta das ferramentas. Aqui está todas as planilhas, os modelos que você tem de tudo, tem de planejamento estratégico, metas e indicadores, planilhas gerais, gestão financeira, gestão comercial, rotinas, cultura, RH. Então tem todos os itens que você precisa aqui dentro para ter isso, para colocar em prática a gestão que você precisa. Modelo de PDI, formulário. Cara, dá um pause aqui e olha tudo que você vai receber aqui dentro. Além disso, pessoal, você tem acesso a uma comunidade exclusiva, um grupo no WhatsApp de suporte network. Então, você está ali estudando, teve uma dúvida, só pode mandar lá que eu ou a equipe vamos responder. Você está lá executando, teve uma dúvida, está com um problema na empresa, tá com problema no negócio, manda mensagem que a gente vai ajudar você. Tudo que estiver ligado aqui, você ou eu vou ajudar, ou a equipe vai ajudar, ou até seus colegas e companheiros vão te ajudar. Além de você ter que conhecer outros empresários, outros gestores, uma comunidade muito maior aqui dentro, ter uma troca sensacional. Ou seja, nós vamos te dar a direção, nós vamos te colocar no caminho certo. Então, o que você tem? Início imediato, você pode assistir quantas vezes você quiser, caixa preta de planilhas e ferramentas, comunidade de empresários e gestores, mais 60 horas de conteúdo, um ano de acesso, conteúdo 100% online e aplicativo para assistir. Você pode fazer o download e assistir pelo aplicativo, tá? E não é só isso, pessoal. Além disso, você entrando hoje, você comprando agora, você tem 3 bônus, tá? E quais são esses 3 bônus? Bônus número 1, tráfego pago para negócios. Como fazer tráfego pago, como impulsionar, como atrair o cliente com tráfego pago. Bônus número 2, manual para tirar a dependência. E bônus número 3, uma imersão ao vivo em como fazer análise e tomar decisão com inteligência artificial. Poderosa ferramenta, todo mundo deve usar e como aplicar isso no seu dia a dia com inteligência artificial. Muito bacana. Ela vai ser essa é simples. Essa essa imersão ela será no dia 4 de outubro. Se você não. Se não é dia 4 de outubro ainda, você vai poder assistir ela ao vivo e depois ter a gravação. Se não, você vai ter acesso total à gravação dela, ao adquirir o produto, ela vai estar lá, tá? Então é tudo isso que você ganha. Então, quanto vale tudo isso, pessoal? Curso completo de gestão de resultados. Tá, qualquer curso aí desse, no mínimo 1997. Se você for fazer uma pós de gestão, olhando todos esses itens, vamos colocar aqui 24 meses pagando R$ 500 por mês, no mínimo R$ 12.000, tá? Então aqui, o curso ele é bem precificado aí, no mínimo quatro parcelas da pós ali, 20% do valor da pós, você tem acesso a tudo isso. E aqui eu te mostro que realmente funciona, não te enrolo. Eu não te coloco numa cadeira lá por um final de semana para te enrolar. Vai ser prático e direto ao ponto, tá? Grupo Networking, R$ 997. Caixa preta e ferramentas e templates. São 40 templates. Se eu cobrar R$ 20 por cada template, já dá R$ 800. Então, precificado bem certinho. Tráfego pago. Qualquer curso hoje, tráfego pago na internet, R$ 197. Manual para tirar de dependência. Passo a passo aqui, tem gente que cobra mentoria de R$ 10.000 para te ensinar o que eu vou te mostrar aqui. R$ 297. Imersão ao vivo. Análise com inteligência artificial, no mínimo R$ 197. Tudo isso, pessoal, R$ 4.485. Ou seja, só R$ 373,75 por mês. Se fosse ter acesso a tudo isso por esse valor, já valeria a pena? Me responda aí. Pode comentar. Quero que você pense, pô, você aprender todas essas competências, coisas que numa pós se pagaria R$ 20.000, que você, pô, precisa investir tempo, mas aprender só que dá certo, com o modelo pronto, você copiar e colar, vale para você ou você acha que não vale? Sendo que um movimento certo pode mudar o seu negócio? Acho que vale, né? Mas o preço normal, o preço de lançamento vai ser 997, todas as competências de gestão que você precisa para escalar negócio e bater metas. A depender do dia que você está assistindo, pode ser que esse preço esteja mais barato. Porque quando eu estou gravando essa aula, eu estou com um preço promocional que não é 4.485. Ele tem 89% de desconto e ele está saindo por 12 vezes 61,38 ou 597 à vista. Ou seja, cara, 6,38 dá um hambúrguer hoje. Não é nem uma pizza. É um hambúrguer, 2x salada, 2 lanches, 2 cachorro quente. É isso que você vai colocar para aprender tudo aquilo, galera.
menos de R$ 100 por mês, 61,38 para você ter um conhecimento que você vai levar para o resto da vida, você vai poder aplicar no seu negócio, fazer ele crescer e ter resultado, tá? Então, tudo que você recebe, curso completo de gestão, grupo de suporte a networking, caixa preta, tráfego pago, manual para tirador de independência, imersão ao vivo com a IA por apenas 12 vezes 61,38. Essa consultoria gratuita foi para os primeiros, então ela não está contando aqui, ela já foi, tá? Adquirir agora mesmo, você tem a opção de acessar o QR Code, vou deixar o QR Code aqui, ou aqui embaixo provavelmente deve ter algum link, então se você clicar aqui embaixo você vai achar o link para você acessar e comprar agora mesmo, tá, essa aula. E agora você tem duas opções. Opção número um, Funchon é uma empresa sem gestão, crescimento estagnado, falta de metas e indicadores claros, uma equipe desorganizada, uma sobrecarga constante, ou ter uma empresa estruturada e organizada, escala previsível de crescimento, controle total de números, time engajado e autônomo, clareza e estratégia de tempo livre. Uma decisão que não vale nem R$ 1.000. É muito simples essa decisão, né? É muito fácil, não precisa nem pensar duas vezes, tá? Além disso, você tem 7 dias de garantia incondicional. Ou seja, você vai comprar, vai receber o acesso. Se você não gostar do que está lá, não fazer sentido para você, é só você solicitar o reembolso, que nós reembolsaremos 100% do seu investimento sem problema algum, tá? Então, de 4.465 por 12 vezes 61,38. Um preço extremamente absurdo. Clique agora mesmo aqui embaixo no link e adquira para você agora mesmo o GPR, Gestão para Resultado. Todas as competências de gestão que você precisa para fazer o seu negócio crescer, para ser um gestor de primeira em um só lugar. Vou deixar aqui o link na tela, pessoal, e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais.